Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Este é o momento da palavra. É o momento de verdadeiramente que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Eu peço que você dê um joinha, dê um like, curta, compartilhe com outros, leve a mensagem do Senhor a outros e por intermédio da sua vida, almas, vidas serão salvas, porque você foi um instrumento do Senhor nesta manhã. Amém? Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Estou alegre e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegou mais um momento da partilha da Tua Palavra. Paizinho Santo, amado e querido, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu peço que o Senhor fale mais um instante, Senhor, e que verdadeiramente a Tua igreja possa receber a Tua mensagem, Senhor, de mente e coração aberta, Senhor. Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, que está sendo enviada, ela produza o fruto, Senhor, necessário, Pai querido, e que ela não retorne para o Senhor vazia, Senhor, mas verdadeiramente, antes ela apraz, Senhor, aquilo que verdadeiramente está no Teu coração. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, capacita-me e usa-me com poder, unção e autoridade, Senhor, que eu não venha falar nada de mim, mas tudo de Ti, que o Seu nome seja exaltado, engrandecido e louvado. É o que eu te peço e já te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. O tema que o Senhor me deu nessa manhã é: eu não abro mão, Jesus tem que ceder. Eu não abro mão, Jesus tem que ceder.
Amados, o Senhor me deu essa mensagem numa instrução que eu estava dando a uma pessoa, e essa pessoa chega até mim e diz: olha, eu cheguei a um estado, essa pessoa meio que se afastou um pouco dos caminhos do Senhor, e ela diz: eu cheguei a um estado que para mim eu já tinha alcançado tudo. Eu já tinha alcançado família, eu tinha alcançado bens, e eu estava muito bem, e entendia da palavra, para mim já não fazia mais sentido. E aí eu olhei para essa pessoa e disse: a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, filho. Então é preciso compreender. Qual sentimento houve em Cristo Jesus? É esse sentimento que nós temos que ter por toda a nossa caminhada. Jesus morreu por almas, então eu tenho que doar a minha vida por almas. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus é o sentimento que tem que estar em mim, e eu preciso entender desta forma, eu preciso compreender desta forma. E como diz o tema, eu não abro mão, é necessário abrir mão, amados, porque Jesus se despiu da sua glória, Ele abriu mão da sua glória para que viesse salvar a mim e a você. E muitas das vezes nós não abrimos mão de nada, não queremos abrir mão. Jesus tem que ceder, mas ceder o quê? O que mais que nós queremos de Jesus? O que mais seria possível o Senhor fazer, mais do que Ele já fez por cada um de nós? Agora é o nosso momento, é tempo de começar a abrir mão, e se doar pelas almas, se doar pelas vidas, entender que nós agora fazemos parte de uma família, família de Cristo. E muitas das vezes nós, como cristão, nós passamos uma semana inteira corrida, cansativa, correndo, lutando, e chega no final de semana: olha, eu vou ficar com a minha família. Aí ou não vem para o culto, ou se tem algum evento na igreja, o final de semana eu vou tirar com a minha família de sangue. Mas quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós entendemos que nós participamos de uma nova família. Verdadeiramente nós participamos dessa nova família. Então é por essa nova família que nós devemos nos dedicar. É por essa nova família que nós devemos lutar, irmãos, dia e noite. Ainda ontem eu falava com a minha esposa à noite, era quase 10 horas da noite, e eu, depois de ter estudado um pouco a palavra, eu falei: não faz sentido a gente ser cristão só entre nós. Não faz sentido. Por quê? Porque se eu ficar preso com você dentro de casa, que sentido faz? Aí amanhã a gente vai para o culto, volta para casa e continuamos presos. E quantas pessoas estão necessitadas de uma ajuda nossa, de um auxílio nosso, familiar nosso, familiar da parte de Cristo? Quantos familiares nós? Na quarta-feira nós temos o culto de oração. Tem um familiar nosso que está entubado agora. Quantas pessoas têm se dedicado a vir no culto de oração de quarta-feira, clamar por esse familiar nosso? Amados, nós precisamos despertar, porque nós vivemos uma vida em prol da nossa família de sangue, mas nós fazemos parte de uma nova família, e por essa nova família nós devemos nos dedicar. E muitas das vezes nós fazemos: que me importa mais um culto? Mais um culto, que me importa? Eu hoje vou ficar com a minha família. Que família? A não ser que você ainda não faz parte da família de Cristo, aí está tudo certo. Então nós precisamos ter uma mudança de mente, uma transformação de mente, uma mudança de atitude, e entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Não faz sentido eu servir ao Senhor Jesus e ficar preso na minha casa com a minha esposa. Não faz sentido. Enquanto pessoas da minha família estão sedentas, precisando de uma ajuda. Como por exemplo, mais uma, a avó Lola faz parte dessa família. E só é visitada muitas das vezes uma vez no mês, na hora da ceia, quando os pastores vão levar. Nós somos uma família, amados. E a família de Jesus Cristo não engloba somente essa igreja, mas está pelo mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por todo aquele que nele crê. Então nós precisamos entender, a família de Jesus, ela engloba muita coisa. E eu não posso ficar preso só no meu eu preciso abrir mão. É tempo de abrir mão, amados. É tempo de despertar. Qual sentimento houve em Cristo Jesus? O que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você? Nós precisamos entender. E como eu li, a viúva de Serepta, você vê que o dela também foi guardado pelo Senhor. Assim como ela foi alimentada, os meus também estão sendo alimentados.
Assim o Senhor cuida de nós. Se nós nos dispomos a fazer para o Senhor, não se preocupe com os seus, porque o Senhor vai cuidar dos seus também. E nós precisamos entender isso, irmãos, a profundidade disso. E nós queremos ficar cuidando dos nossos, quando na real o Senhor já está cuidando. É nós cuidando do Senhor e o Senhor cuida do nosso. É assim que o Senhor falou no meu coração. E muitas das vezes nós ficamos descabelados por conta dos filhos. Meu filho, infelizmente, está afastado dos caminhos do Senhor. Minha filha também. Meus filhos e minhas filhas estão afastados dos caminhos do Senhor. Está tudo beleza, eu sei que o Senhor está cuidando no tempo certo, o Senhor vai despertar eles. O que não pode é eu parar. Eu tenho que cuidar dos do Senhor, o Senhor está cuidando dos meus. Entra dia e sai dia, não se descabele não, meu amado e minha amada. Se o teu filho está longe dos caminhos do Senhor, não se preocupe, o Senhor está cuidando. Faça você a vontade de Deus. Busque fazer a vontade de Deus. E o Senhor cuida dos seus. No tempo oportuno, seu filho, sua filha será despertado. O que não pode é nós verdadeiramente desfalecer, irmãos. O Senhor nos chamou para uma nova família. É tempo de despertar. É tempo de despertar. E muitas das vezes nós falamos, não, eu vou cuidar da minha família. Passamos, aí vai ter evangelismo. Não, olha, hoje a minha esposa está em casa, eu vou tirar o dia para ficar com a minha esposa. É capaz de quando o Senhor voltar, você fique com a sua família de sangue. Porque talvez nunca foi reconhecido na família de Cristo. Reflita sobre isso, amados, porque o Senhor falou fortemente ao meu coração. Nós nos dedicamos a vida toda, o tempo inteiro, para os nossos, que está com nós o tempo inteiro. E arrumamos meios, subterfúgios para ficar nos escondendo sobre isso. E não avançamos, não fazemos o que é a vontade de Deus. E tem familiares nossos que ainda nem sabem que é a família nossa. Que o Senhor também fez a obra por eles. E eles ainda não foram despertados. E compete a mim e compete a você despertar a esses. Como por exemplo, a Letícia. Como por exemplo, a Elizabeth. Que não sabiam que fazia parte da família de Cristo. E foi despertada. A nossa irmã aqui, Catarina. Você entende? O Senhor, nós somos a luz do mundo. Ao qual nós chegamos como interruptor nas pessoas. Vamos ligar essa luz aí que o Senhor já fez por você também. Vamos lá, vem. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Mas entra ano e sai ano, às vezes 20, 30 anos na igreja. E somente em prol da sua família de sangue. Ainda não entendeu o propósito. Ainda não entendeu o propósito. E Cristo nos ensina com toda clareza. Ele abriu mão da sua glória. Por amor a nós. O sentimento que houve em Cristo tem que estar em nós. Amor pelas almas. É amar uns aos outros. Nós somos uma família, irmãos. Uma família que se preocupa. Uma família que verdadeiramente se empenha em favor um do outro. É para isso que o Senhor nos chamou. E aí eu coloco o tema, eu não abro mão. É tempo de começar a abrir mão. Porque Jesus já fez tudo. Jesus não tem mais o que ceder, irmãos. Não tem mais o que ceder. O que tinha que ser feito, Ele já fez. Os campos já estão brancos, Rogue ao dono da seara para que envie trabalhadores. Trabalhadores Ele já enviou. Agora é preciso mudar a mente. Mudar a mente dos trabalhadores, que eles precisam trabalhar, precisam fazer para o Senhor. É isso que nós precisamos compreender, amados. Aleluia. Deuteronômio 8 vai nos ensinar com toda clareza que o Senhor cuida dos seus. Você está colocando aí? Deuteronômio 8, versículo 11. Vamos rodar a Bíblia. Olha lá. Deuteronômio 8, versículo 11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti, da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem.
e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O Senhor cuida dos seus, o Senhor é quem deu força, quem deu riqueza para esse povo, é o Senhor quem sustentou com o maná dos céus. Então não adianta eu ficar aqui preso nos meus familiares de sangue e falar: eu tenho que cuidar. Não, quem cuida dos nossos é o Senhor, e eu preciso ter isso em mente. E eu preciso cuidar dos do Senhor, que estão aí afora, até mesmo os que estão dentro, que muitas das vezes precisam de uma visita, precisam de um cuidado, mas nós estamos tão presos na nossa família de sangue, que nós não olhamos para o irmão do lado, que está precisando às vezes de uma visita, de um cuidado, e nós não conseguimos olhar. Não, final de semana é da minha família. Que família? Que família? É uma pergunta que eu faço, porque a nova família ao qual nós pertencemos é uns cuidando dos outros. E muitas das vezes, amados, isso é muito forte, porque muitas das vezes você vê pastores se suicidando, porque não se sentem abraçados pela família que se diz ser família. Você entende? Porque todo pastor espera ser abraçado pela igreja, irmãos. A igreja como família. E muitas das vezes os pastores não se sentem assim, porque está cada um por si. Eu não posso contar com os membros, nem com os obreiros. Com quem que eu vou contar? Com quem que eu vou contar? Reflita, amados, isso é muito profundo. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, uma parábola, amados. Vai nos dizer assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma, começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Peço que me desculpes. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando, aquele servo contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Amados, é bem claro isso, amados. As pessoas vivem dando desculpas. No tocante, quando é para deixar as coisas, as pessoas dão desculpas. E aí não conseguem deixar. Aqui você vê que ele fala sobre, ele comprou um campo, as coisas terrenas. Ele comprou 5 juntas de bois, os bens materiais. E eu casei-me, a minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. Então todos sempre têm um meio para não fazer o que é a vontade de Deus. Já está tudo pronto, eu estou chamando, vem. Mas não, sempre tem um meio para não fazer o que Deus quer que eu faça. E nós precisamos compreender, é tempo de abrir mão, amados. É tempo de abrir mão. Não há mais tempo para ficar com brincadeira, amados. Lembrei agora do jovem rico. O jovem rico, quando ele chega: bom mestre, o que farei para ser salvo? Você sabe os mandamentos? Sei todos, é uma beleza, sei todos. Jesus fala para ele: então tudo bem, já que você sabe tudo tal, você tirou 9, fala para tirar 10, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Ele emudeceu e virou as costas e foi embora, porque na hora de verdadeiramente de deixar, na hora de deixar para viver os propósitos de Deus, ninguém quer deixar, ninguém quer abandonar, e o Senhor está falando: deixa, está tudo pronto. Eu quero viver os propósitos de Deus, mas não quero deixar as minhas vontades, os meus desejos. Eu quero viver as minhas vontades servindo ao Senhor. Não dá, a conta não fecha, porque nós temos que servir a Ele conforme a vontade dEle, e não a nossa.
e não a nossa. Aleluia. Então cada um deu a sua desculpa. Olha, a minha família, eu casei agora, sabe como é que é, né? Não, os meus bens, os meus bois, não, eu tenho que dar um cuidado melhor aí. E preso nas coisas terrenas. E assim nós vivemos dia após dia. 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho. Irmão, vai ter evangelismo? Não, hoje é o dia da minha família. Hoje eu não participo do evangelismo. Assim as pessoas fazem, irmãos. Irmão, vai ter um almoço 2 horas da tarde em família, não dá para mim ir para a igreja hoje fazer nada. E assim nós vamos dando desculpa e presos na nossa família de sangue, esquecendo que nós somos comprados por um alto preço e que nós participamos, nós somos presentes íntimo da nova família. Nova família, ao qual nós devemos nos preocupar e verdadeiramente doar a nossa vida, irmãos. Doar a nossa vida. Continuando, mais uma parábola. Versículo 25. Certa vez, ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar o que vem contra com 20.000? Se não puderem enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhes um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o adubo, e jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Você veio para Cristo. Você se assentou primeiro? É uma nova família, eu vou ter que me dedicar. Dá para mim isso aí? Uma coisa é certa, Jesus falou: eis eu estou convosco até a consumação dos séculos. A nossa segurança é que Jesus é conosco. Agora, você se assentou? Você pensou bem? É uma nova família, eu tenho que me dedicar ao Senhor. Você pensou? Ninguém foi forçado a servir o Senhor. Jesus não forçou ninguém a servir Ele. A salvação, ela é livre. Você quer? Você vem. Você não quer, está tudo certo. Jesus não vai te obrigar. É simples e claro. Mas é preciso entender, olha, eu estou inserido numa nova família. Dá para mim? Muitas das vezes um dia de chuva, dia de frio, tem que me dedicar. Nossa, o irmão me ligou lá, eu tenho que correr lá. Nova família, é isso aí. É se dedicar por essa família. Você pensou? Então não olhe para trás não, amados. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Não é digno de mim. O Senhor é conosco, amados. Nós precisamos entender. Só que eu preciso verdadeiramente olhar para o Senhor e fazer a vontade dEle. Se não deixar tudo que tem. E Jesus, Ele é bem claro, né? Se não deixar pai e mãe e irmã. Jesus é o primeiro exemplo disso. Jesus não vai falar algo que Ele não é exemplo, que Ele não seja exemplo. Ele é o principal e primeiro exemplo. Com 12 anos Ele já fez isso na festa. Lembra que Ele subiu? E aí os pais ficavam procurando entre os parentes. Aonde é que ele está? Ele está lá no templo. Ele estava lá no templo. Aí a mãe chega lá e indaga ele. Ele fala: a senhora não sabia que eu tinha que fazer a vontade do meu pai? Eu estou aqui. É deixar, irmãos. É recusar muitas vezes suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. Eu não estou falando aqui para você se separar do teu esposo ou da tua esposa, não é isso.
mas é ter uma vida voltada a se dedicar à obra do Senhor. Eu vou fazer meu papel de esposa dentro de casa, de esposo dentro de casa. Opa, tem um culto, eu estou lá. Eu já fiz o meu papel, agora eu vou lá fazer a obra do Senhor. É simples assim. Eu vou participar do evangelismo. Eu vou fazer as coisas. Mas não, o que me importa? Eu vou ficar com a minha família. O que me importa? E vamos deixando o que me importa por aí. E vamos levando a vida com o Senhor, achando que o Senhor está aprovando. O Senhor está aprovando. Eu estou cuidando dos meus. E nós vamos entender isso aí mais para frente um pouquinho. Mais um pouquinho nós vamos entender isso aí. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, versículo 14, vai nos dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ei, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso. Nova criatura em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu preciso entender. Uma nova criatura no entendimento sobre família. É uma nova família. Então sobre essa nova família eu preciso me dedicar. Eu preciso me empenhar. Porque nós damos a vida pela nossa família de sangue. E pela nossa família de Cristo. Será que nós damos a vida? Será que nós damos a vida? Reflita, porque é sobre essa nova família que nós estamos falando. Aleluia. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Eu acredito que todos aqui entendem um pouco sobre adoção, né? Alguém já foi adotado pela mesma família? Alguém já foi adotado pela mesma família? Já? Tá vendo? Um caso excepcional. Mas isso é quase impossível. As crianças estão lá para ser adotadas, elas são adotadas por uma nova família. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender isso. Nós somos adotados por uma nova família, a família de Cristo. E por isso nós temos Deus agora por Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos adotados. E nós precisamos entender que fazemos parte dessa nova família. E por ela nós devemos nos dedicar todos os dias. Nos esforçar, assim como nós nos esforçamos para a nossa família de sangue, temos que nos esforçar muito mais pela família de Cristo. Muito mais. Porque Cristo nos deu a vida. Porque Cristo nos salvou. E por essa família nós temos que nos dedicarmos. Dia e noite. E não andar preocupado, irmãos. Que muitas das vezes nós falamos que participamos da família de Cristo, mas andamos ansiosos por um monte de coisa. E isso aí os gentios, os gentios não andavam assim, né? Mateus 6,30. Olha aí que está escrito. Mateus 6, versículo 30. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe,
e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós não devemos andar preocupados com essas coisas, irmãos. Isso aí os gentios andavam preocupados. Nós não andamos preocupados com isso, porque o Senhor sabe o que nós necessitamos. O Senhor sabe o que você precisa, meu irmão e minha irmã. O Senhor sabe o que você precisa, e no tempo certo Ele vai te socorrer, Ele vai te entregar. Então primeiro tem que buscar o reino dos céus. Primeiro é a vontade de Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus não é que nós ficamos junto com a nossa família de sangue, porque assim nós vamos levando a vida preso na família de sangue, esquecendo da família de Deus. E como eu disse, às vezes o irmão do seu lado está precisando de uma visita, mas você, olha, eu tenho que correr porque eu tenho que estar com a minha família de sangue, que já convive com você a vida toda. Aleluia. Devemos abrir mão da nossa própria vida, como fizeram as mulheres em Lucas 8. Abram suas Bíblias, Lucas 8. Lucas 8, versículo 1. Depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Maria Madalena, olha só que tremendo isso. As mulheres acompanhavam o Senhor e ainda ajudavam ele com os teus bens. Deixaram ou não deixaram? Tudo para fazer a vontade de Deus. É isso que nós estamos precisando fazer, amados. Despertar. Despertar verdadeiramente para a nova família. Despertar para o querer do Senhor. E a recompensa, se você deixa tudo para fazer a vontade de Deus, tem recompensa, irmãos. O próprio Lucas 18, abre aí Lucas 18. Lucas 18, versículo 28. Olha só, os discípulos também deixaram tudo. Disse-lhe Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Tem recompensa, irmãos. Você está deixando para fazer a obra de Deus, o Senhor vai te recompensar. E nós precisamos nos apegar nisso. E entender que nós fazemos parte de uma nova família. E por essa nova família nós temos que nos dedicar. É todos os dias. É nos cultos, é nas visitas, é no evangelismo, aonde for. Ei, conte comigo. É para fazer a obra de Deus, eu estou no meio aí. Por essa família aí eu vou me doar. É isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos nos doar para Ele, por Ele. Quantas pessoas o Senhor já iluminou, está aí fora esperando. Uma visita minha, tua, um cuidado meu, teu. E nós continuamos nos preocupando com a nossa família de sangue. E isso é um grande perigo. Nós vamos entender isso mais para frente. Se nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para nós, amados, muitas das vezes nós vamos ver muita falha. Porque eu vi muita falha. E nós precisamos entender e compreendermos. Quando nós deixamos tudo para o Senhor cuida dos nossos. E nós temos um vasto, se nós formos decorrer cada texto, nós vamos passar aqui dia e dia, vamos compreender o que cada um fez, e o Senhor operou sobre a vida dele e daqueles que era dele. Como por exemplo Noé. Noé ouviu a voz do Senhor, obedeceu, o Senhor salvou ele e toda a tua família. Os teus foram salvos. Como por exemplo Abraão. Abraão ouviu a voz do Senhor, deixou a tua parentela, seguiu. Ismael estava para morrer de sede. Ei, meu servo Abraão, tem água para você, Ismael? Isaac, para ser sacrificado, o Senhor proveu o cordeiro.
o Senhor cuida dos seus, irmãos. Quando você se dispõe a fazer para o Senhor, fique tranquilo, o Senhor cuida dos seus. Aleluia. Abraão, Moisés deixou lá a tranquilidade do seu sogro Jetro, né? Deixou lá a tranquilidade e voltou para fazer a obra de Deus, se dedicou para fazer a obra de Deus, para resgatar o povo. Vamos lá. Elias, que era homem segundo nós, com as mesmas paixões, viveu em prol da obra do Senhor. E muitas das vezes nós pegamos textos sem entender o contexto, o significado, e muitas vezes apontamos pastores, obreiros, membros, um às vezes discutindo com o outro, dizendo: ei, se não cuidarmos da própria casa, é pior do que o incrédulo. Não sabe o significado disso, não tem o entendimento do original, e sai falando as coisas sem entender nem quem estava falando, para quem estava falando e para que serve. E aí vou falando, mas a Bíblia diz, se não cuidarmos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo. E assim nós vamos agindo. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia quer dizer no original? 1 Timóteo 5, eu vou ler no original, tá? Vou ler só o versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos que pertencem à sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Qual que é o significado desse texto, amados? Primeiro nós temos que entender o contexto imediato e o contexto remoto. Quem está falando, para quem está falando. Então aqui é Paulo falando a Timóteo, para instruir aqueles mais velhos, idosos da casa do Senhor, o cuidado para com o órfão e para com as viúvas, e para com os pastores que já avançaram de idade. Esse tem que ter dupla honra, e nós precisamos entender isso, e às vezes sem entender, usamos o texto sem entendimento nenhum, para às vezes apontar ou se fazer valer o seu erro para com Deus. Não faz a vontade de Deus, e ainda quer usar texto bíblico, para verdadeiramente fazer valer o seu erro para com Deus. Mas a Bíblia diz, se não cuidar dos seus da sua própria casa, aqui não são dois tipos de pessoas, não são dois tipos de povos, os teus e da tua casa, não é isso, é um povo só. E aí Paulo está instruindo a Timóteo, para instruir o cuidado maior é com as viúvas acima de 60 anos, porque essa já não tem, e outra, viúva acima de 60 anos, que teve uma vida regrada com o Senhor, então essa tem que ter um cuidado especial com ela, não é qualquer viúva. Vamos lá, então os seus aqui significa, eu vou ler aqui no grego, tá? Eu não sou muito bom de grego, mas eu vou ler. Então significa id e eus. Tradução é ídios. Diz respeito a si mesmo, próprio, pertencente a si. No contexto bíblico, a ideia de pertencer a si mesmo, como expressa nesta definição, pode ser relacionada à importância da identidade individual diante de Deus, o entendimento do próprio autocuidado e da autonomia responsável diante de Deus. São aspectos importantes da vida espiritual. Além disso, a noção de propriedade privada pode ser relacionada ao conceito bíblico de mordomia, onde somos chamados a administrar bem os recursos que nos são confiados, reconhecendo que tudo pertence a Deus. Os seus particulares para com Deus. Por isso que é pior do que o incrédulo. Raciocina. Por que é pior do que o incrédulo? O incrédulo não crê. O incrédulo não está nem aí. Você veio para Jesus, você pertence ao Senhor Jesus, agora você precisa ter os seus interesses com o Senhor. Intimidade, oração, jejum. É particular com Deus. Aquele que não cuida dos seus, particulares com Deus, esse é pior do que o incrédulo. E é óbvio que é pior do que o incrédulo. Você entregou a vida para Jesus, você disse que você serve a Jesus, mas você não quer nada com Jesus, você é pior do que aquele. Por que é pior do que aquele? Porque aquele já não serve mesmo, ele já é incrédulo. Agora você se diz que não é. Então você precisa ter esse particular com Deus. Você precisa leitura bíblica, você precisa jejum, você precisa oração. Se você diz que é cristão e não faz nada disso, esse é pior do que o incrédulo. É esse o entendimento. E aí as pessoas saem falando sem entender. Para fazer valer o seu erro para com Deus. Vamos lá, os da sua própria casa agora, vamos entender. Agora vamos para casa. Casa
é Roikios, no grego. Tradução, Roikeios, que significa pertencente a uma casa ou família, doméstico, íntimo, pertencente à família de Deus, pertencente e dedicado a débitos de algo. No contexto bíblico, a ideia de pertencer à família de Deus vai muito além de um simples conceito físico. Refere-se à adoção espiritual e à união íntima com o Criador. A relação de parentesco, nesse sentido, demonstra a proximidade e o amor que Deus tem por aqueles que o aceitam como Pai. Ser parte da casa de Deus implica em compartilhar herança espiritual e divina, sendo escolhido e amado como um verdadeiro membro da família. Esta relação de vínculo íntimo e devoção a Deus é um convite à comunhão e à pertença, onde encontramos segurança, identidade, propósito em nossa jornada espiritual. É sobre isso. Nova família de Deus. Não tem nada a ver com a minha família de sangue. E muitas das vezes, para fazer valer o meu erro para com Deus, a Bíblia diz: eu me asseguro de ficar com os meus dentro da minha família de sangue. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, às vezes, sem entendimento, nós saímos falando, utilizando o texto sem entender nada. Então, aqui é a família de Deus. E os seus é intimidade, os seus propósitos para com o Senhor. É sobre isso. Em nenhum momento esse texto vai falar da nossa família íntima. De sangue, né? Vamos dizer assim. E nós precisamos entender isso, amados. Compreender. E sobre o que está falando? Sobre as viúvas, sobre os órfãos, os cuidados que tem que ter. E as viúvas, aquelas acima de 60 anos, que não pode mais casar, e ela tem que ser cuidada pela igreja. A igreja tem que cuidar dessa viúva aí. Como, por exemplo, nós temos aqui a mãe da Rose. Essa tem que ser cuidada pela igreja. Tem. Ela é viúva, tem acima de 60 anos, e anda retidão com a palavra de Deus. Essa tem um cuidado especial. Estamos claros? Jesus foi o maior exemplo sobre o cuidado com a nova família. Marcos 3, versículo 31. Vamos lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é minha mãe, esse é meu irmão, irmã e mãe. Maior exemplo do cuidado com a nova família. Minha mãe e meus irmãos, agora são esses aqui, ó. Essa aqui é minha família agora. A minha família agora é essa aqui. Por essa aqui eu tenho que me dedicar. Eu tenho que estar junto com os meus irmãos em oração, com a minha família em oração, em jejum, buscando a presença do Senhor. É isso que o Senhor nos ensina. É olhar para a palavra e olhar para nós, irmãos. E não querer mascarar os nossos erros com o Senhor, mas verdadeiramente expor diante de Deus. Senhor, eu errei até aqui, mas eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a um renovo. Eu estou disposto verdadeiramente, como foi lido em Lucas, eu me assentei, eu entendi. E agora eu quero realmente, verdadeiramente fazer parte disso aí. É se envolver com o Senhor. E um texto que eu amo, que é excepcional para mim, quando Elias já não aguenta mais a sua caminhada, e muita opressão, e aí então o Senhor ordena ele na caverna, para que ele vá e unja Eliseu. E aí quando ele chega a Eliseu, esse texto para mim é sensacional. 1 Reis 19. Primeira Reis 19, versículo 19. Quando Elias chega a Eliseu, ele diz assim: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele estava com a 12ª.
Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, porque você já sabe o que eu te fiz. Você já sabe o que eu te fiz, vai lá. E ele foi, beijou o pai e a mãe, voltou, queimou todos os seus aparatos, os seus bois, fez uma festa e seguiu Elias. Deixou tudo. É tempo de deixar tudo, irmãos, para fazer a vontade de Deus. É tempo de deixar tudo, amados. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. E esse texto de Elias, para mim, amados, é um texto muito chave, amados, ao qual nós devemos aprender e pôr em prática. Você já sabe o que eu te fiz. A alegria do chamado, a alegria, olha, eu posso participar dessa família, Elias. Elias, eu posso participar dessa família. Eu vou só dar um tchau para minha mãe e para meu pai. Essa família para mim eu esperei por tanto tempo. Com alegria receber o chamado, com alegria se entregar a isso. Aleluia. Não tem preço, amados. Você já sabe o que eu te fiz. Eu sei. Eu vou só me despedir dos meus pais. Aleluia. Nós precisamos entender, amados, entender tudo isso e pôr em prática. O grande perigo é quando nós passamos uma vida toda, às vezes, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, e muitas das vezes não estamos, irmãos, porque nós estamos presos à nossa família de sangue. E Jesus está dizendo com toda clareza: aquele que não deixar. Isso muitas das vezes impede com que nós avançamos com o Senhor, com que nós fazemos a vontade de Deus. E nós precisamos verdadeiramente entender a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos entender. Eu não estou falando aqui para você deixar sua família de sangue, não, irmãos. Não é isso, não. Eu estou falando para você se dedicar mais à família de Deus. Se dedicar mais. Você não entregou a tua vida para Jesus? Você não quer ser salvo? Então é isso, se dedicar a essa família de Deus. É se envolver verdadeiramente com as coisas de Deus. Amados, serviço tem muito. Serviço tem muito. Tem muitas pessoas que precisam, neste momento, de uma visita, irmãos. Neste momento. E eu fiquei olhando para a palavra de Deus e eu fico pensando, poxa, lá em Atos, né? Os discípulos, eles iam de casa em casa todos os dias. E isso está no meu coração, irmãos. Visitar as casas todos os dias, para que as pessoas sejam despertadas. Olha, ligar o interruptor para que essas pessoas possam vir ao Senhor. Já está no meu coração há um tempo isso, irmãos. E nós precisamos despertar. Se nós formarmos equipes, poucas, pequenas, e irmos fazer visita nas casas, isso é muito importante, irmãos. Aleluia. E nós precisamos entender, a dedicação tem que ser pela nova família, irmãos. 100% da nossa família o Senhor cuida. Porque grande perigo é, se chegar naquele grande dia, o Senhor falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Pense nisso, irmãos. Você passou a vida todinha cuidando da tua família de sangue e não cuidou da família de Deus. E o Senhor chega naquele grande dia e fala para você: apartai-vos de mim. Mateus 7, versículo 21. Olha só. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Da minha família, você nunca fez parte. Da nova família, você nunca fez parte. Você nunca esteve disposto. Você nunca esteve disponível. Você sempre ouve uma desculpa ou outra. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade significa o quê? Pecado contínuo. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 4,17: aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Às vezes nós estamos a vida toda, domingo, minha família. Domingo, minha família. Evangelismo,
minha família, visita minha família, é capaz de ficar com a família aí e não subir. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu nunca vos conheci na minha família. Quando foi que você se dedicou para minha família? Quando foi que você se dedicou para minha família? Eu nunca te conheci nela. Apartai-vos de mim. Quer se dedicar somente à tua família, de sangue? Eu não estou falando, vou deixar bem claro aqui. Não estou falando para você abandonar a tua família de sangue, não é isso. Faça o seu papel dentro da tua casa, como homem, como mulher de Deus, e venha fazer a obra de Deus. Visite fazendo a obra de Deus. Faça o evangelismo, a obra de Deus. É sobre isso. É sobre isso. É entrega sobre a obra do Senhor, ao qual nós entregamos a nossa vida e falamos que nos dedicamos ao Senhor. Senhor, sou contigo. Mudança de mente. Por isso Paulo diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês estão numa nova família. Aí sim, vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia! É tempo de abrir mão, se dedicar a essa nova família, ser discípulo. O discípulo de Cristo, primeiro, ele dá vida pelas almas, ele se entrega pelas almas. O discípulo, ele entendeu, Jesus deu a vida, eu sou discípulo de quem? De Jesus, pelas almas eu dou a vida. O discípulo, ele obedece a palavra de Deus, ele põe em prática, ele não é só ouvinte, mas ele é praticante da palavra de Deus. O discípulo deixa tudo para fazer a vontade de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, ele vai deixar e vai fazer a vontade de Deus. O discípulo, ele ama a obra de Deus. Pastor, conta comigo. Pastor, conta comigo. Eu estou lá. É visita, eu estou lá. É evangelismo, eu estou lá. É culto, ei, eu quero ser o primeiro, eu quero estar abrindo essa porta aí. Conta comigo. O discípulo ama a obra de Deus. Ele se envolve com as coisas de Deus. O discípulo reconhece a Cristo, se arrepende e toma a sua cruz e segue a Cristo. Mateus 21, versículo 28. Eu vou ler aqui com vocês. Mateus 21, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o cresces, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amados, é bem claro, são 2 povos, os judeus e os gentios. Os gentios ao qual nós fazemos parte, ao qual nós somos enxertados na videira. Então, o Senhor nos chama para trabalhar na vinha. O Senhor nos chama para fazer a sua obra. Olha, o gentio, eu tive a oportunidade da salvação. Meu Deus, quantas coisas o Senhor fez por mim, pela minha família, pelo meu lar. Quantas coisas o Senhor tem feito por mim. Eu vou me dedicar a isso aí. Senhor, eu falei que eu não ia, mas eu me arrependi. Eu quero me dedicar a essa obra aí, eu quero me envolver, eu quero fazer. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. O Senhor me deu vida. E eu quero fazer parte dessa vinha aí, Senhor. Me coloca para trabalhar. Eu quero ser um dos primeiros trabalhadores. Eu quero me envolver com essa obra aí. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Envolvimento, empenho. É o que o Senhor espera de mim e de você. Todos os dias. Aquele que não deixa pai, mãe, irmã, filhos, filhas, não pode ser meu discípulo. Não pode. O discípulo, ele reconhece. O discípulo, ele se arrepende. O discípulo põe a mão na obra.
o discípulo se envolve com as coisas de Deus. Aleluia. Efésios. Estou acabando. Antes de Efésios, coloca aqui, esse eu não mandei não, Gálatas 6. Coloca o versículo 2, depois do 2, coloca o 9 e 10. Antes de Efésios. Gálatas 6, 2, depois do versículo 9 e 10. Depois você pode pôr Efésios para terminar. Gálatas 6. O que é para fazer, amados? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? Uns dos outros, minha família. Ei, minha família, vocês, uns dos outros. Vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não pode parar. Vamos continuar, prosseguir. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente a família da fé. É sobre a família da fé. É sobre a família da fé, a nova família a qual nós professamos. Precisamos nos dedicar, irmãos, levar as cargas uns dos outros. Mas se nós ficarmos, minha família de sangue, carga de quem nós estamos levando? Carga de quem? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nos ajudar, para nos fazer crescer e avançar como igreja de Cristo. Aleluia. Efésios 2, agora para encerrar. 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, aleluia, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família, aleluia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, aleluia, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, morada de Deus em Espírito. Família de Deus, nós somos família de Deus. É sobre esta família que nós temos que nos dedicar, é por esta família que nós temos que nos doar, é por essa família que nós temos que nos entregar, todos os dias, dia após dia. Ei, tem um familiar nosso que está entubado agora. Nós temos que nos reunir em oração. Dia de quarta-feira tem oração. Estejamos unidos como família, buscando por este familiar. Tem um familiar nosso precisando de visita, a avó Lola e muitos outros. Que nós possamos nos dedicar, amados, nos dedicar verdadeiramente a esta família, nos dedicar a esta família, ao qual nós temos pastores, nós temos obreiros, nós temos membros, não importa o seu cargo eclesiástico, porque quando Jesus deu a ordenança, Ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ide, pregai o Evangelho. Eu já fiz toda a obra.
Jesus já fez toda a obra. Agora, nós precisamos abrir mão. Se nós abrirmos mão, nós vamos viver verdadeiramente os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Abrindo mão, nós conseguiremos viver a plenitude do amor de Deus em nossas vidas e transmitir a outros também. Amém? Se coloque de perto da igreja. Aleluia! Aleluia!